aqui de novo. Falei pra vocês que eu voltaria cheia de coisas diferentes. Bem-vindos, você está na MKK TV, aqui com o nosso programa Metamorfose. Comigo, Lili Persinoto. Como é que vocês estão? Vamos fazer aí nossos recadinhos. Lembrando, nós aqui da MKK TV estamos transmitindo para 197 países. Olha só quanta coisa legal. E se você está assistindo a gente agora aqui na MKK TV, você pode inclusive assistir a gente pela Soul TV. Se você tem televisão da Samsung ou da LG, você pode baixar o Soul TV, lá procurar a gente como MKK TV e assistir os nossos programas, assistir as novidades, assistir as coisas diferentes aí. Lembrando, siga a gente nas redes sociais como MKK TV, MKK Web Rádio e fique conectado com a gente aí 100%, certo? Então vamos lá. E hoje eu trouxe um tema super legal. Que tema que é esse? Tatuagem. Quem não gosta de uma tatuagem? Pelo menos entre nós místicos, nós gostamos de uma tatuagem. Trouxe algumas curiosidades. Então, a gente vai contar um pouquinho sobre história, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais tatuagens, ou pelo menos as mais corriqueiras. A gente vai falar um pouquinho sobre amuletos, cores, para vocês ficarem ligadinhos na hora de você escolher a sua tatuagem. Olha só que bacana. E a gente precisa também lembrar alguns cuidados que a gente tem que ter, tanto na escolha como também no cuidado da tatuagem, certo? Fala, Lili, mas eu quase não vejo você com tatuagem. Eu tenho uma pequenininha, porque não deu tempo de eu fazer as outras tatuagens ainda, mas farei, vocês vão conferir depois na íntegra, certo? Então vamos lá, vamos um pouquinho de história. É sempre bacana a gente saber um pouquinho sobre história quando a gente está falando, quando a gente vai procurar algo para tatuar no nosso corpo, principalmente quando ele é místico, quando ele tem toda uma simbologia em volta. É sempre bom saber a origem dos símbolos, como que ele foi composta, se ele tem algo que vai te interferir emocionalmente. Então olha só que bacana. Eu separei aqui pra gente conversar, ó. Inclusive o pessoal vê muito aquele artista, a gente entrega a idade quando a gente fala algumas palavras, artista, né? Tem aqueles atores e atrizes, principalmente o Rock, né? Que fez vários filmes, como Fada do Dente, o Rei, Escorpião Rei, e ele tem uma tatuagem, né? Uma tatuagem maori, né? E é muito bacana que algumas tatuagens contam histórias de tribos, histórias de religiões, histórias de marcações, né? De guerreiros. E uma das tatuagens referências, né? Pelo menos na parte cinematográfica, a gente tem ele como um das referências em questão de tatuagem. Mas olha só, já existem algumas provas, eu já deixei aqui separadinho para vocês, para algumas provas que afirmam, né, que as tatuagens elas foram encontradas, né, mais ou menos, para vocês terem uma ideia de tempo que existe tatuagem, 4.000 anos a 2.000 anos antes de Cristo. Olha quanto tempo que existe tatuagem. A gente está no ano de 2022, que a gente está vendo esse programa. Por nativos da Polinésia, Filipinas, Indonésia, Ainu, Nova Zelândia, que é os Maori, e todas elas são ligadas a ou rituais, ou marcação de um tempo, ou marcação de um povo. Os Ainus, né? Que é um povo indígena do norte do Japão também. A gente vê, quando a gente fala de... Pelo menos quem tá entrando no mundo da tatuagem, né? Tem muito povo japonês, né? Como referência de tatuagem, uma tatuagem mais trabalhada, uma tatuagem mais cheia de mistérios, né? Mas a gente tem tatuagem pelo mundo todo. Bom, vamos continuar no nosso Japão. Então, você acha, né? Se você começa a procurar a história da tatuagem... no Japão, muito tatuagens no rosto, marcando alguma tribo, marcando alguma situação, marcando uma passagem daquelas pessoas que viviam nesse lugar. Então a gente encontra registros disso. Hoje a gente encontra tatuagens espalhadas em vários lugares com vários costumes diferentes.
Vamos lá. A gente encontra também, né, histórias sobre tatuagens desde a época, né, tem-se, né, deixa eu começar de novo. Tem histórias de tatuagens desde 2000. Vamos começar de novo. A gente encontra em múmias tatuadas que foram recuperadas, né, entre 49, mais ou menos, sítios arqueológicos, e isso inclui Groenlândia, Alasca, Mongólia, o oeste da China, o Egito, no Sudão, nas Filipinas. E é muito legal que isso inclui e nos Andes, né? E você a gente acha legal, principalmente assim, ó. Muitas pessoas eram encontrados com símbolos de deuses ou rostos parciais de deuses, principalmente, né, sacerdotisas na época, tanto do Egito, quanto Grécia, quanto Rússia, né? Então a gente encontra alguns elementos e rostos de alguns deuses ou símbolos de deuses nas pessoas dessas épocas. E tem inclusive na América do Sul, na época pré-colombiana, a gente acha também muito vestígio de deuses tatuado no corpo das pessoas, tanto quanto símbolo deles como parte, né, mãos ou símbolos ou rosto. Tudo bem, a gente sabe que é algo bem precário perto do que a gente tem de artistas hoje. Ou não, né? Porque antigamente a gente tinha uns artistas aí que davam uma caprichada. Mas você vê vestígios históricos em cima disso. Você fala, tá ali, a gente tá ouvindo tudo isso, a gente tá falando tudo isso, tá achando isso legal, tem coisas sobre história, mas o que isso tem a ver com a gente da bruxaria? O que tem a ver com a gente que é esotérico, que é mago, terapeuta? Tem muito a ver, porque quando a gente começa a estudar sobre o que a gente vai deixar no nosso corpo para sempre, né? Até que o laser o remova, você precisa estudar o que vai ficar com você aparecendo toda hora, ou nas suas costas, aquilo vai ficar com você para sempre, tá? Então é legal você saber o que você tá colocando, ou pelo menos, se você precisar ressignificar por algum motivo, você sabe o que tá ali, né? É bom a gente ter pequenas noções, e é muito engraçado que enquanto eu estava montando isso para conversar com vocês, eu me deparei com muitos símbolos cristãos que a gente precisa tomar cuidado quando tatua, principalmente porque tinha uma época que tatuagem ela marcava povos, guerreiros, tribos, só que depois ela foi banalizada e ela marcava prostitutas, ladrões, assassinos. Então a gente precisa tomar alguns cuidados. E hoje, infelizmente, por exemplo, um símbolo que as pessoas gostam muito e que, se você não tomar cuidado onde e como você tatua, símbolo de Nossa Senhora, você tem que tomar alguns cuidados, porque principalmente entre o pessoal de carceragem, ele tem alguns significados bem distorcidos. Então você tem que tomar muito cuidado no tamanho, onde, quando, tá? Então alguns cuidados vocês têm que tomar quando tiver buscando aí uma tatuagem para vocês, certo? Bom, pra gente começar a desmistificar, porque como vocês já me conhecem, vocês sabem que eu gosto de desmistificar algumas coisas. Eu até sempre peço desculpas que se eu tiver, durante as minhas pesquisas, tá falando alguma abobrinha, eu sempre prefiro que alguém entre em contato e fale assim, olha, você tá falando uma besteira, o negócio é esse. Então eu gosto de trocar informações, certo? Então vamos lá. Antes da tatuagem ter toda essa cerimônia mística que a gente gosta, de olha, eu tenho uma cruz, eu tenho uma espada, eu tenho um punhal, eu tenho um trevo, um pássaro, um corvo, um pentagrama. Antes de tudo isso, vocês têm que lembrar que ela é apenas um desenho. Só isso, é só um desenho com cores riscadas na sua pele que dói pra caramba. Primeiro de tudo, vocês precisam lembrar disso, que é uma ferida que foi feita no seu corpo. Antes de tudo, vocês precisam lembrar disso. Lima, por que você está falando isso? Eu comecei a estudar muito sobre isso e eu percebi que é você que coloca o símbolo ou a importância, ou o rito, ou a ritualística no seu corpo. Que a gente vai falar isso
numa outra parte, certo? Bom, antes da gente depois falar sobre rituais ou consagrações de tatuagem, que eu vou falar isso pra vocês sim, porque eu sei que vocês amam. A gente vai falar que a tatuagem, ela pode ser o seu amuleto. Vamos consagrar, né? Vamos trazer agora para o nosso mundo esotérico. Você pode escolher uma tatuagem sim, com a cor que você quer sim, com o tamanho que você quer sim, com os adornos, que como desenho, símbolo, proteções e amuletos, ela tem significado só para quem usa, tá? E para quem acredita que aquilo vai funcionar. Então, se você tá vendo lá uma chave com asa e uma gota de água em cima, ela não é um padrão. Ela tem significado para aquela pessoa que tatua, aquela pessoa que está recebendo. Para quem é esotérico, para quem é místico, ela acredita que aquilo é um amuleto para ela. Por que amuleto, Li? Por que você está usando a tatuagem como amuleto? Lembra quando eu falei num dos programas a diferença de tatuar de amuleto e talismã? Tudo que tá pendurado, colado, grudado na gente é amuleto. Tá pendurado na parede de decoração é talismã, certo? Então ela é um amuleto para você, porque é você que vai carregar aquilo que você feriu, pintou, montou como uma troca com o universo de energia. Então você sabe que aquela chave que você tatuou, ela vai abrir ou fechar aquele X caminho. A asa vai significar para você que eu abri as minhas portas para a liberdade e que você recebeu uma gota de água, que você foi consagrado, porque naquela data que você pôs embaixo da asa, da chave, foi um dia que você recebeu uma bênção, você foi empregado, seu filho nasceu. Então, você vai dar poder para aquilo. Então, você vai significar. Existem alguns significados. O pessoal fala como padrão, mas é como você que vai dar. Mas para quem está buscando, a gente traça algumas coisas que você pode remeter aquele símbolo àquilo que você busca, tá? Geralmente, símbolos, eles são no seu cerne, né? Vamos dizer lá, no seu composição do símbolo da palavra, ele é aquilo que ele mostra, tá? Então, chave abre ou fecha. Então, se você acha que aquilo vai abrir ou fechar e você vai tatuar no teu corpo aquilo dourado, que vai representar a energia solar, ou prateado, que vai representar a energia da lua, você que vai definir aquilo. Ah, tem um furo, tem 3 furos, você que vai dizer. Vamos lá. Eu sei que vai ficando gigante quando eu começo a falar sobre tatuagem. Cores que eu tava falando pra vocês desse exato momento. Se você acha que o vermelho pra você vai te trazer uma energia de paixão, de atividade, de velocidade, de calor, de aquecer, de intensidade, você vai lá e aplica o vermelho. Se você quer utilizar o amarelo, que te traz calor, que ele faz que você fique aparecendo, brilhando, que você seja único, porque a gente fala como referência ao sol, que você seja único, que você seja algo dourado, que você seja diferenciado, você pode usar o amarelo. Você quer usar o verde para tratar algo de cura, ou algo de bênção, ou algo que traz você para sua essência, você pode carregar o verde. Ah, eu quero tratar de espiritualidade, que cor que eu uso? Roxo, azul? Lembrando, você vai definir. Para algumas pessoas, o azul ele fala de liberdade, como para algumas pessoas ele fala sobre a presença da espiritualidade. Porém, ele também pode falar a presença de um antepassado. Então você tem o azul presente, ele vai te ligar com o mar, ele vai te ligar com o céu, ele vai te ligar com o invisível, porque cada um escolhe o significado que aquela cor tem para si. Lilás, geralmente o pessoal está atrelando essa energia à espiritualidade, à transformação, à transmutação, a mestres sagrados, que muita gente utiliza a cor e a vibração lilás para unir Saint-Germain. Então você fala, olha, eu tenho um triângulo, que a gente vai falar sobre triângulo, um triângulo no ombro, no braço, no pescoço, que eu tive um contato com o mestre Saint-Germain e eu vi a pirâmide e ela me remeteu isso. Você pode colocar lá, você pode colocar os raios ou retas simbolizando
a emissão daquele raio, ou aquilo pode significar parte de um cristal para você. Você que vai definir o símbolo. Então, as cores, elas têm alguns significados, mas você vai dar o forte naquilo, o padrão naquilo. A questão de, por exemplo, mas e as cores mais escuras? O preto, o marrom. Geralmente, preto, ele tá falando da ausência da luz, né? Ou ele tá falando de um momento de metamorfose, como a gente vai entrar depois no caso da borboleta. E a gente tem a borboleta em vários formatos, em várias fases dela. Então você pode utilizar a cor preta por uma questão de transformação, transmutação, ou você falar do seu lado sombra, igual a gente tem o símbolo do Yin e Yang, que nem tudo é totalmente bom, nem tudo totalmente ruim, ou nem todo mundo é claro, totalmente, ou todo mundo é luz, ou totalmente é sombra. Então vai definir o que você quer para você, você vai dar o significado para aquilo. Eu bato muito nessa tecla porque eu ouvi muito isso. Você vai dar o significado, é para você o que é importante. Por isso que no rito de você fazer a tatuagem, você tem que pensar em tudo isso. Ali marrom, tá coisas ligadas à terra, fertilidade. Muita gente não pensa nisso. Mas você tem aí a terra, a fertilidade, você tem o guardar, o renascer, você tem trazendo aí a energia da semente. Você pode trabalhar. Até hoje a gente já tem uma tecnologia para tatuagem que você consegue até riscar branco. Então você consegue aí colocar energia lunar, que vai falar de uma energia de transformação, de mudança de fase. Então vai depender de como você quer, o que você vai traçar, o que você está buscando com aquela tatuagem para você. Certo? Por exemplo, eu tenho a minha tatuagem, ela é um formato, depois eu mostro para vocês de pertinho. É o Q do Queen, da rainha de copas, e o símbolo do coração. Que até então todo mundo brinca, né? Fala, nossa, você tem aí o corta-lhe a cabeça da Alice no País das Maravilhas. Eu falei, olha, é uma ótima ideia para quando a pessoa estiver muito brava comigo, eu falo, ó, corta-lhe a cabeça. Mas o significado para mim, da rainha de copas é a pessoa amável, a pessoa afável, a pessoa amiga. Então você tem aí, você traz no símbolo para você isso. As pessoas me enxergam assim. Então eu preferi, todas as vezes que eu olhasse para esse símbolo, eu carrego ele com essa informação de amável, afável. Quando eu tô pau da vida, eu falo assim, não, eu não sou assim, eu sou uma pessoa amável, eu sou uma pessoa afável. Eu estou entrando numa vibração que não sou eu. Então a tatuagem, ela me serve para mim, Lili, como um lembrete do que eu não devo fazer, do quem eu sou, tá? Vamos lá, vou entrar em alguns símbolozinhos. Não chorem, porque terá uma parte 2. Calma. Bom, eu escolhi alguns símbolos muito bacanas. Eu escolhi uns símbolos muito bacanas pra gente poder trabalhar. Por exemplo, tem muita gente que gosta de âncora. Gosta muito de âncora. Fala, mas âncora, Lili, vai deixar você preso. Então, pra galera cigana, gosta de âncora porque fala que conseguiu resolver um problema, acertou um lugar, fixou-se e a vida vai seguir em frente. Para outros, ó, ela está associada à firmeza, segurança. Ela fala que você consegue manter-se equilibrado quando você tem a âncora perto de você. Lembre-se, cada símbolo é você quem carrega. A âncora, ela pode associar a questão do equilíbrio como se fosse uma balança. Você consegue manter-se equilibrado. Lembrando da cor, tem gente que coloca um coração, tem gente que coloca uma corda, tem gente que coloca uma flor. Você vai atrelar os símbolos em cima daquilo que você gostaria que aquele símbolo mostrasse para você. Lembra que eu estava falando para vocês? Eu olho a minha tatuagem lembrando que eu não devo fugir de quem eu sou, que eu não preciso ser o que as outras pessoas querem que eu seja. Eu sou sim uma pessoa amável. Mesma coisa a âncora. A pessoa, ela é equilibrada ou busca o equilíbrio. Ela é uma pessoa amável. Ela é uma pessoa que gosta de ver as coisas bacanas. Ó, ela dá valor. Tem gente que usa a âncora com dourada, que ela gosta de manter o lado financeiro dela sempre equilibrado.
ou com o coração, que depois eu vou mostrar pra vocês, ela mantém o lado emocional, ou o lado de amor, ou de paixão dela equilibrado. Você que vai definir qual símbolo que ela tem pra você, certo? Vamos lá agora para as rosas, para as flores no geral. A gente tem diversas flores com diversos significados e vai depender da onde você está buscando o significado dela. No geral, flores no geral, elas falam sobre beleza de vida, né? Elas falam sobre o frescor, ela fala sobre a vitalidade, né? As rosas em si, vermelha principalmente, ela fala das grandes paixões, né? Ela fala aí de uma marcação de uma pessoa, de uma personalidade muito forte. Quem trabalha muito com a espiritualidade fala da presença de algumas deidades espirituais, de alguns antepassados até próximos de você. Galera da linha afro fala aí das moças, né? Das pomogiras, da linha da esquerda, perto de vocês, a presença delas. Então é você que vai atrelar. Tem muita gente que cada cor fala sobre uma deidade. Como cada cor pode falar, olha, rosas amarelas para mim fala sobre a beleza das conquistas financeiras que eu tenho. Cor de rosas fala dos filhos que eu consegui trazer com uma felicidade para a vida. Depende do que você vai colocar. Lírios falam sobre a questão de transformação, fala inclusive de você ser forte, de uma pessoa forte. A gente tem aí a questão dos crisântemos, a gente tem as violetas, a gente tem aí os pingos de ouro, a chuva de ouro, que são flores que você pode atrelar força para cada uma delas. Os cravos vermelhos, que falam sobre o poder e a virilidade masculina. Então depende para cada um o significado que ela vai atrelar, certo? Vamos lá. O nosso famoso, a gente chama de lemniscata, que é o nome certo dela, que é o símbolo do infinito, né? Que você acha hoje com uma centena de significados, formas, jeitos. Você pode colocar palavras. Tem gente que põe pai e mãe e filho, coloca love, coloca florzinhas, coloca a patinha dos seus pets, porque você fala do amor eterno que você tem por isso, ou pela sua profissão, ou por um momento que você passou, ou por pessoas que foram importantes na sua vida. E o poder da lemniscata é a renovação. Você principalmente quem trabalha na área médica, né, na área de medicina, ou na área que ajuda as pessoas, até na área dos terapeutas, você tem muita gente presente, principalmente nos pulsos, né? Que fala que é a renovação da força vital que a pessoa tem quando tatua a lemniscata ou o símbolo do infinito. E olha só que interessante, durante uma pesquisa que eu estava fazendo, não sei se vocês sabem, a própria lemniscata ou o símbolo do infinito, né, ou o 8, ou a noite, todas elas têm um significado semelhante, porque eles falam sobre renovação. Todas elas têm o mesmo som. Noite, 8, lemniscata não, mas o nome original dela parece com o mesmo, a pronúncia parece semelhante. Então você tem a renovação. Então muita gente trabalha com ela para trazer essa energia de força. Olha, amanhã um dia melhor, noite, né? Amanhã um dia melhor. Olha, se agora não tá bacana, vai descansar. Quando você levantar o 8, você vai estar melhor. Então você tem aí o símbolo da lemniscata como um momento de regeneração física, emocional, espiritual, energética. Então a galera dos esotéricos, as bruxas, elas gostam muito de utilizar isso, geralmente com um caldeirãozinho que fala sobre transformação, fala sobre a noite, com a lemniscata dentro. As panelas em si, né, que cozinham as coisas, que elas fazem o poder da transformação, você pode unir esses símbolos, tá? Bom, galera, por hoje a gente fica aqui, mas
No outro programa a gente vai ter a parte 2 sobre amuleto, sobre tatuagens místicas aí que vocês podem fazer e as curiosidades que a gente pode estar trabalhando aí, fazendo a tatuagem, pesquisando, cuidados, certo? Então, um beijo para vocês. Se vocês aí que tá acompanhando a gente, fiquem ligados pelo Soul TV na sua LG ou na sua Samsung aí, que você consegue interagir, mandar perguntas pra gente, a gente responde, interage, ou pelo site www.mkkwebtv.com.br. Fiquem conectados, nós somos uma família de aí 197 países, olha quanta gente bacana, que a gente vai estar conectado. Segue a gente nas redes sociais, MKK Web Rádio, MKK Web TV. Fique conectado com a gente, acompanhe sempre novidades aí no ar para você. Um beijo da Lili, do programa Metamorfose. Fui!